Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao início desse projeto que eu espero que seja lindo, o primeiro vídeo do canal. Vamos começar com os temas básicos da medicina esportiva e, por que não ela, a bioenergética. Vou tentar trazer aqui sempre o gancho para a realidade, para a gente não ficar só literalmente aí fosforilando, piadinha ruim. É porque eu tô nervosa, gente. Vamos lá. Então, a gente entendendo esses processos aqui, a gente entende como que nossas intervenções através da nutrição e através do treinamento, elas são efetivas a depender da modalidade, da intensidade, da duração, e como dos testes de esforços. Vocês vão ver que tudo vai fazer sentido depois dessa aula. E se você não é da área da saúde, não te preocupa. Você fez ensino médio, não fez? Você teve bioquímica. Então não se preocupa que você vai entender tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Se você gosta de esporte, quer entender como que esses processos acontecem no teu corpo, como que você se adapta ao exercício, fica comigo que tudo vai fazer sentido no final, tá bom? Esse aqui é o roteirinho da aula, então vamos entender qual seria a via predominante nesses três tipos de exercícios, né? Então qual que é o combustível desse carro? Pensa comigo. No primeiro exemplo, nós temos uma atividade de curta duração e de altíssima intensidade, potência explosiva, duração de segundos. Aqui eu estava fazendo um clean and jerk, com 74 quilos, tadinha. Segundo exemplo, a gente vai ter o futebol. Pode ser o crossfit também, mas como nem todo mundo conhece a modalidade e a dinâmica do funcionamento, eu preferi trazer o futebol, que fica mais fácil de visualização. Então é um esporte que você está lá realizando alguns deslocamentos e de repente sprinta. Ou, de novo, volta para os deslocamentos, de repente investe, gol. Bom, futebol é um esporte intermitente. E no terceiro exemplo, a gente tem aí o endurance. Então era uma corridinha de 10K ali e estava tentando bater meu PR. Então, uma intensidade um pouco mais leve e uma duração mais longa. Que tipo de via eu vou estar usando ali de forma predominante? Vamos tentar entender isso. Bom, só fazendo uma breve revisão aqui da estrutura celular, também da bioquímica. No nosso corpo, a todo momento, estão acontecendo reações químicas, que num coletivo a gente chama de metabolismo. Se essas reações elas se finalizam na formação de moléculas, a gente tem reações anabólicas. Se essa reação culmina na destruição de moléculas, então reações catabólicas. A célula é uma fábrica altamente organizada que vai ter um objetivo ali específico. Eu trouxe a célula em geral e a célula específica da fibra muscular. Célula muscular, que é onde a gente vai enfatizar tudo aqui. A gente vai ter uma membrana plasmática, que aqui na fibra muscular eu chamo de sarcolema, que é uma membrana semipermeável, que vai delimitar o meio intra e o meio extracelular, vai regular o fluxo e influxo de substâncias, e ela vai também delimitar aqui o citoplasma da célula muscular, que é o sarcoplasma. Lá vão conter organelas especializadas e aqui eu vou destacar a mitocôndria, principalmente porque é lá que vai ocorrer a fosforilação oxidativa, que a gente vai entender daqui a pouquinho. Note você que a maioria das células possui um núcleo. No entanto, a célula muscular, ela vai ter vários núcleos, ela vai ter centenas de núcleos. E isso é um fenômeno que veio lá da embriologia, na fusão dos mioblastos, que vai ser essencial para a manutenção desse tipo de demandas metabólicas intensas, necessidade de recuperação, necessidade de reparação contínua, de adaptação ao estresse mecânico. Então, por isso essa célula tem centenas aí de núcleos. Perfeito. Como que acontece a transformação de energia biológica? A gente tem vários tipos de energia, né? Química, mecânica, elétrica. Então, como a gente já conhece a máxima, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Perfeito. Então a gente vai começar tudo no sol, os vegetais que têm capacidade de transformar essa energia e produzir os seus próprios nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, e nós vamos nos alimentar desses vegetais e de outros animais e vamos obter
a nossa energia proveniente dos alimentos. Como que a gente utiliza a energia química contida nos alimentos em uma energia mecânica através da contração muscular, né, da produção do movimento. E essas reações bioquímicas, às vezes necessitam de energia para que aconteçam. A gente chama isso de reação endergônica ou reação endotérmica. De certa forma, outras reações elas vão produzir energia, elas vão liberar energia. E essas reações são as exotérmicas ou exergônicas. Um exemplo desse tipo de reação são as reações que acontecem de forma acoplada, ou seja, em engrenagem. Então, para uma acontecer, ela precisa da energia que foi liberada da outra. E um exemplo desse tipo de reação são as reações de oxirredução. As reações de oxidação são as reações em que se doam elétrons. Elétrons esses na forma de prótons de hidrogênio. O hidrogênio vai ter um próton e um elétron. Então, sempre que a gente estiver falando de transmissão de energia, a gente está falando desse transporte de elétrons ou desse transporte de hidrogênios, beleza? Bom, então, o NAD, por exemplo, quando ele recebe hidrogênios e ele vira o NAD mais vira o NADH, a gente fica na forma reduzida dele. Certo? Então a gente vai ter duas moléculas importantíssimas aqui nesse processo, que são moléculas transportadoras de energia, que é o NAD e o FAD. Além disso, a gente tem enzimas reguladoras desse processo. As enzimas, elas não vão alterar a natureza da reação, não vão mudar o produto, nada disso. Elas apenas vão reduzir a energia de ativação, que é aquela energia mínima necessária para que uma reação aconteça, certo? Então essas enzimas vão atuar aumentando a velocidade da reação e de forma mais eficaz produzindo mais ATP. Bom, em relação à classificação dessa enzima, é importante que ela mostre para a gente qual que é o tipo de reação que ela está catalisando, a natureza dessa reação. E geralmente elas vêm acompanhadas do sufixo ase. Então, por exemplo, as quinases, elas atuam doando um fosfato, elas fosforilam, né, as moléculas, né? E existem alguns fatores que vão alterar a atividade enzimática, como, por exemplo, os principais que eu posso apontar para vocês, a temperatura e o pH. A temperatura, em geral, quando ela aumenta, ou seja, durante a atividade física, ela acelera a capacidade dessa enzima de catalisar a reação, então essa reação se torna mais acelerada. Isso por quê? Porque nossos substratos, eles são finitos, né? Eles possuem estoques limitados, no entanto, durante a atividade física, eles demandam de forma contínua que essas reações aconteçam. Então, eu tenho que ter elementos que sinalizem para que essas reações permaneçam, que elas continuem acontecendo, né? Então, se a temperatura aumenta, a velocidade de catalisação dessa enzima tende a aumentar também e a produção de ATP consequentemente. Em contrapartida, tem o pH. O pH, conforme o exercício acontece, o meio vai ficando mais ácido e essa acidificação do meio, essa queda do pH, inibe a atividade enzimática. Então, cada vez mais essa reação vai ficando mais difícil de acontecer e a produção de ATP, consequentemente, diminui. Bom, vamos falar então dos substratos energéticos. Começando por ele, né? O maioral, o carboidrato. E produção de energia mais rápida e mais eficiente. Então, os carboidratos são encontrados na forma de monossacarídeos, como por exemplo a glicose, a frutose. Quando esses monos se combinam, eles formam os disacarídeos, por exemplo, duas glicoses formando a maltose, glicose com frutose formando sacarose e assim por diante. 3 ou mais monossacarídeos vão formar os polissacarídeos. Em via de regra que 1 grama de carboidrato vai produzir 4 quilocalorias de energia, isso não é totalmente verdade, né? Não é exatamente esse 4, mas a gente vai deixar assim porque a literatura traz para facilitar as contas, o entendimento e um manejo nutricional aí de uma forma mais grosseira. Os carboidratos ficam armazenados nos estoques energéticos na forma de glicogênio. As gorduras são moléculas bem maiores, portanto, elas conseguem fornecer mais energia para a gente. É uma energia um pouco mais difícil, mais lenta de ser conquistada. Então, não é tão eficiente assim para o exercício físico. E as gorduras, elas estão disponíveis no corpo
em células adiposas, células musculares também. Depois vocês pesquisem sobre mioesteatose. Elas estão no nosso corpo na forma de triglicérides. Triglicérides são formados por 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol, que é um álcool. O ácido graxo serve de substrato energético direto para virar acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs, mas o glicerol não. Mas ele também pode ser convertido depois em substrato, se for preciso. Os fosfolipídios não são substratos, eles vão compor a membrana celular, a bainha de mielina. Os esteroides também não são substratos, o principal é o colesterol, também vai atuar na composição da membrana celular e na formação dos hormônios sexuais. E a gente tem, por último, as proteínas. Na verdade, elas são pouquíssimo utilizadas como substratos, mas elas têm um potencial de o fazerem, né? Então, da mesma forma que o carboidrato tem 4 quilocalorias de energia, são compostas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas. A gente tem um destaque aí para a alanina, que consegue entrar nessas vias metabólicas, depois sendo convertida em piruvato ou acetil-CoA. Que mais? Temos esses outros 3 aminoácidos de cadeia ramificada que também servem de intermediários para o ciclo de Krebs. Mas a gente também não utiliza a proteína de preferência justamente porque a gente vai precisar de catabolizar nossa massa muscular. Isso não é interessante, isso não é inteligente, perfeito? O lactato não é lixo metabólico, gente. O lactato, ele é nosso amigo. Vai ser utilizado como substrato, ele consegue ser convertido em piruvato, ele consegue ser utilizado sim, tá? Ele pode também ir lá no fígado ou no rim, sofrer o ciclo de Cori, então também ser convertido em glicose por gliconeogênese. Fora que ele consegue ser transportado intracelular, então ocorre um shuttle intracelular, intercelular e intracelular e intertecidos, no sentido das fibras do tipo 2 para as fibras do tipo 1, porque em geral esse lactato vai ser produzido mais nas fibras rápidas, via transportadores MCT, tipo 1, tipo 4, né? Então, assim, a gente tem que colocar isso na cabeça também, que o lactato ele é do bem. E vamos falar então rapidamente os fosfatos de alta energia, principalmente aqui o ATP, que é formado por uma adenina, uma ribose e 3 fosfatos, e o fosfato inorgânico em si. Existem outros, mas aqui vamos focar nesses aqui. E propriamente falando da bioenergética, como disse para vocês, como que a gente vai pegar a energia química dos alimentos e transformá-la em energia mecânica para gerar movimento, para produzir trabalho durante a nossa atividade física? É assim que a gente entende. Vamos lá, a gente pode fazer isso utilizando oxigênio ou não, e vai variar de acordo com a demanda energética. Vamos começar pela primeira via, a gente vai na ordem, que é a via do ATP-CP, a via do fosfagênio. Em outras literaturas também a gente vai encontrar aí o anaeróbio alático. Por quê? Porque não vai utilizar o oxigênio e ao término da reação não vai produzir lactato. A gente tem creatina fosfato no músculo, que é uma molécula que tem ligações de alta energia, doando o seu fosfato inorgânico e a energia para o ADP, e dessa forma vai produzir ATP. Pronto, é isso. É uma via simples, rápida, que fornece a energia em questão de segundos. Então, quando a gente pensa naquela atividade de curta duração e altíssima intensidade, potência explosiva, essa é a fonte de energia primária que nós iremos utilizar. E também entendendo isso, você entende como que a creatina ela atua. A creatina ela vai ajudar a aumentar os estoques de fosfocreatina, de creatina fosfato, até 40%. Então você consegue utilizar mais um pouquinho dessa via, poupando a via que vem a seguir, né, que vai produzir lactato. Então você retarda de certa forma o surgimento da fadiga, já que a gente vai ver depois que esse é um dos sinalizadores da fadiga, bem como essa creatina consegue neutralizar íons de hidrogênio, vai aumentar força, hipertrofia, tolerância à fadiga, volumização muscular, já que ela consegue reter mais água intramuscular. Tem todos esses benefícios que a creatina
atua e agora você já sabe de forma mais elegante como que ela funciona. Mas o que acontece se esse exercício continuar? Uma intensidade mais alta, no entanto, alguns minutos a mais, por exemplo, uns 3 minutos a mais, a gente vai começar a desviar para essa via aqui, a via glicolítica, também conhecida como anaeróbia lática, isso se ela não utilizar o oxigênio e vai resultar na produção de lactato. No entanto, essa via também pode fazer o uso do oxigênio e servir como uma primeira etapa ali da via oxidativa, né? Da fase aeróbia da produção energética. Vamos entender aqui então, um overview aqui dessa via. A gente vai ter uma fase inicial de investimento de energia, então vou precisar do ATP e depois a gente vai ter a fase de geração de energia. Então a gente vai produzir ATP. Veja que a gente usa 2 ATPs e produz 4 ATPs. Então vamos ter um saldo ali ao final da glicólise de 2 ATPs. Também vamos produzir 2 NADH, que isso daí vai ser importante para levar o hidrogênio para a mitocôndria, e 2 piruvatos. Então, de forma análoga à via do ATP-CP que aconteceu no citossol ou no sarcoplasma, a glicólise também está aqui no sarcoplasma. E essa produção de NADH vai levar depois esses hidrogênios para a mitocôndria caso tenha oxigênio suficiente, bem como o piruvato. Então, o NADH e o piruvato vão para a mitocôndria na presença de oxigênio. Mas aqui vamos ver o que acontece na ausência de oxigênio. Então, vamos comigo. A glicose chega com os seus 6 carbonos e ela sofre uma fosforilação pelo ATP. Se esse processo começar com glicogênio, essa fosforilação vai ser por um fosfato inorgânico, dessa forma poupando 1 ATP nessa fase de investimento e o saldo final vai ser de 3 ATPs e não 2. Mas vamos fazer tudo isso aqui a partir da glicose, né, que é essa molécula de 6 carbonos. Sofre uma fosforilação, sofre novamente uma alteração, um rearranjo estrutural e uma nova fosforilação. E a gente tem a frutose 1,6 bifosfato. Que depois passa a ter 2 moléculas de 3 carbonos, com uma nova fosforilação e uma oxidação, perdeu um hidrogênio. Então, oxidação segue na via. Eu utilizei para isso um NAD+, e isso é importantíssimo, porque eu preciso de uma quantidade mínima de NAD+, presente ali, para que essa via continue acontecendo. Na ausência de NAD+, essa via, ela para. Como que a gente faz então para reciclar esse NAD+? É assim, o piruvato chega e ele mesmo vai ser o aceptor de hidrogênios aqui do NADH. E ele vai virar quem? O lactato, viu? Tá através dessa enzima lactato desidrogenase, que ela atua tanto no sentido piruvato-lactato quanto no sentido lactato-piruvato. Então é assim que eu reciclo o NAD+, e continuo tornando possível que ela aconteça. A queimação, a fadiga que faz a gente parar, né, que faz a gente quebrar, é culpa do ácido lático? Você acabou de ver comigo que não. Primeiro, que o ácido lático prontamente é convertido em lactato e hidrogênio. Segundo, que o lactato é utilizado como substrato. Quem sobra ali para fazer a maldade é o hidrogênio. Então ele é o responsável por acidificar o meio, por sinalizar a fadiga e fazer a gente quebrar, beleza? Como que a betalanina ela ajuda a retardar o acontecimento disso tudo? A betalanina é um aminoácido não essencial que se junta com a histidina e forma um dipeptídeo chamado carnosina. Então atua aumentando a carnosina intramuscular. Essa carnosina age como um tamponante contra essa acidificação do meio. Perfeito? Por isso que é ideal para atividades de curta duração, ali até minutos, né, e alta intensidade. Aqui também a gente tem a ação do bicarbonato de cozinha mesmo que a gente tem. Só que ele vai atuar no extracelular e ele tem muito efeito gastrointestinal, muito efeito colateral, por isso que a gente acaba utilizando a betalanina. A próxima fase utiliza oxigênio. Então a gente tem a fosforilação oxidativa, iniciando pela conversão do piruvato, que tinha 3 carbonos, em acetil-CoA, que tem 2 carbonos, mais a coenzima A. Essa acetil-CoA, por sua vez, pode vir da glicose, que foi o que aconteceu aqui, mas ela pode vir do ácido graxo também, ela pode vir da alanina também. Vamos ampliar aqui para entender.
O acetil-CoA vai encontrar uma molécula de 4 carbonos. Então, 2 mais 4, 6 carbonos é o nosso citrato aqui que vai ser formado. Então, assim, o objetivo primário do ciclo de Krebs é continuar a degradação da molécula de glicose, é continuar oxidando essa molécula, produzindo energia ao longo do caminho e principalmente produzindo NADH e FADH2, que são as moléculas transportadoras de hidrogênios que vão levar todos esses hidrogênios e as suas energias para a mitocôndria para terminar o processo. Veja você que a produção aqui acontece de 3 NADHs aqui e um FADH2. Tem também aqui o GTP. GTP é uma molécula que vai ser clivada e vai produzir um ATP, fosforilação a nível de substrato. É isso que acontece aqui com o GTP. E isso daí também entra lá depois no saldo da via oxidativa que a gente vai ver mais para frente. Então a gente entra aqui na mitocôndria, vou mostrar para vocês. A gente tem uma membrana interna, então tá aqui, ó, dupla camada fosfolipídica que a gente lembra. E a gente tem uma membrana externa da mitocôndria, que eu vou colocar como se fosse isso daqui. E o espaço intermembrana, que é onde vai formar os gradientes de prótons. Bom, qual que é o objetivo da cadeia transportadora de elétrons? É pegar esses hidrogênios, esses elétrons que o NAD e o FAD trouxe, transportá-los através desses citocromos. Esse transporte, essa transferência, gera uma energia capaz de bombear o próton de hidrogênio para o espaço intermembrana. E sempre que temos um gradiente, a molécula tenta ir de onde ela está mais presente para onde ela está menos presente. O que acontece é que esses íons eles só conseguem retornar por esse citocromo aqui, que a gente chama de ATP sintase. E quando eles voltam por essa via, eles produzem ATP. Ponto. Só que como tudo, isso é limitado. Eu não posso ter esse processo acontecendo de forma indefinida, de modo que esse citocromo uma hora vai ficar reduzido, ele não consegue mais receber elétrons, ele não consegue mais. E aí que mora o papel do oxigênio. O oxigênio tem uma capacidade incrível de receber elétrons. Ele é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons. Junto com os hidrogênios ele vai formar moléculas de água. Basicamente é isso que acontece. Também consegue entender como que o nitrato funciona. O nitrato é encontrado na beterraba, na rúcula, no espinafre. Na boca ele vira nitrito, no estômago óxido nítrico. E dessa forma atua como um importante vasodilatador, melhorando a redistribuição de fluxo sanguíneo e oxigenação para o tecido muscular. Como que ele vai atuar propriamente dito? Ele vai aumentar a eficiência mitocondrial porque ele reduz a dispersão desses prótons de hidrogênio. Além do mais, ele consegue poupar o oxigênio. Então, ele faz com que a atividade de mesma intensidade consiga ser prolongada por mais tempo, certo? Então, ideal para atividades de longa duração e intensidades mais baixas, bem como exercícios em altitude, onde a disponibilidade de oxigênio é menor e ele vai aumentar, relativamente falando, essa disponibilidade de oxigênio dessa forma. Como que fica o cálculo do ATP? O saldo, a produção das moléculas e do ATP de cada molécula que é capaz de produzir, formando um total de 32 ATPs. Então veja, 1 mol de ATP, que é igual a 1 grama de peso molecular, equivale a 7,3 quilocalorias. Já a molécula de glicose tem 686 quilocalorias. Se a gente pegar esses 32 ATPs aqui, né, da fosforilação oxidativa de uma molécula de glicose, então 32 vezes a caloria do ATP dividido pela energia da glicose, a gente tem basicamente que 34% da molécula foi utilizada para formar energia, o que significa que 66% do restante da molécula foi feito para a produção de calor. Então, vamos refletir um pouco. Se a molécula de glicose produz 32 ATP, veja a molécula do palmitato. Veja que moleculão gigantesca, 16 carbonos.
A molécula do palmitato ela é capaz de produzir 128 ATPs. Então, ela tem uma capacidade muito maior de produção de ATP. Então, Júlia, por que a gente não usa gordura para suplementar? Por que a gente usa carbo? Porque tudo tem um custo. Ela gera mais energia, sim, porque ela é maior, sim. Só que o aparato metabólico necessário para quebrar essa molécula não vale a pena. É muito lento, é muito desgastante, gasta muito oxigênio. Não é inteligente. Por isso que a gente suplementa o carboidrato. Então, outra coisa que é importante mencionar, a famosa frase do McArdle, que fala que a gordura queima na chama do carboidrato. Isso para dizer, por exemplo, que uma dieta low carb talvez não fosse tão interessante, porque qual que é o racional por trás disso? O acetil-CoA proveniente do ácido graxo precisa do oxaloacetato para continuar no ciclo de Krebs. Só que esse oxaloacetato pode vir de todo canto, entendeu? Ele pode vir do aminoácido, que como eu já falei, não é interessante, mas ele pode estar vindo de aminoácido. Fora que a gordura também consegue contribuir como substrato quando esse acetil-CoA virar corpos cetônicos. O cérebro consegue utilizar corpos cetônicos para a produção de energia. Então, a gente não precisa só do carboidrato para queimar a gordura. É claro que essa queima de gordura fica mais lenta, mais devagar, menos eficiente, mas essa frase do McArdle não está de todo certa. O controle da bioenergética, ele vai ser feito através da enzima. As enzimas, elas vão atuar de forma fundamental, sendo que sempre vai ter alguma delas consideradas limitantes da via. Geralmente essas enzimas limitantes estão lá no comecinho da via, ou seja, tudo vai depender delas ali para desencadear as reações subsequentes, e elas possuem moduladores que as aceleram ou as reduzem. Por exemplo, o ATP, que vai inibir a creatina quinase por meio de feedback negativo, ou seja, tem muito ATP, a via vai dar uma brecada ali porque não está precisando tanto assim. E essas vias, elas acontecem de forma concomitante. Sempre vai ter o predomínio de uma sobre a outra, no entanto, a depender da modalidade, da duração, da intensidade, até mesmo na mesma modalidade em esportes coletivos, se o jogador varia de posição, muda tudo. Muda a forma como ele deve treinar, como ele deve suplementar e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, de até 10 segundos, como no levantamento de peso, num sprint, nos 100 metros rasos, a gente vai ter o predomínio da via anaeróbia. Depois de 10 minutos, por exemplo, um predomínio da via aeróbia, né, na corrida de 10 quilômetros. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu adorei estar aqui com vocês hoje, eu adorei fazer isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se quiser continuar acompanhando aí a saga dos estudos, dos treinos, da rotina, me segue lá no Instagram, segue aqui também, se inscreve, não deixa de acompanhar, porque vem muita novidade aí pela frente. Um abraço, fiquem com Deus.